Imagine a seguinte cena. Você está caminhando pela Quinta Avenida em Nova York, o coração do capitalismo mundial. Você é famoso, seu nome está em arranha-céus dourados, mas, naquele momento específico, no início da década de 1990, você aponta para um homem sem teto dormindo na calçada e diz para a pessoa ao seu lado: aquele homem tem mais dinheiro do que eu. Parece absurdo, não é? Mas essa foi a realidade crua vivida por Donald Trump quando ele se viu devendo bilhões de dólares. Numa situação em que qualquer pessoa normal teria declarado falência, se escondido em um buraco e desistido de tudo. Mas a história que vamos explorar hoje não é sobre falência, é sobre o tipo de mentalidade necessária não apenas para sobreviver ao inferno, mas para sair dele mais rico e mais poderoso do que nunca. Bem-vindos a uma jornada pelas ideias provocadoras, muitas vezes controversas, mas inegavelmente eficazes. Apresentadas no livro Pense Grande e Arrebente nos Negócios e na Vida, escrito por Donald Trump e Bill Zanker. Para entendermos a essência dessa filosofia, precisamos começar entendendo que o sucesso não é lógico, ele é psicológico. Bill Zanker, o coautor, aprendeu isso da maneira mais difícil e transformadora possível. Zanker era dono da The Learning Annex, uma empresa de educação que faturava cerca de 5 milhões de dólares por ano. Era um negócio respeitável, pequeno, mas funcional. Zanker queria crescer, queria contratar Donald Trump para dar uma palestra. Ele ofereceu 10 mil dólares. A resposta foi um não seco. Ele aumentou para 25 mil. Não. Aumentou para 100 mil dólares, uma fortuna para ele na época. A secretária de Trump nem sequer passou a ligação. Foi então que Zanker entendeu que estava jogando o jogo errado. Ele estava pensando pequeno. Num ato de desespero e audácia, ele ofereceu 1 milhão de dólares. De repente, Trump estava na linha. Mas Trump não aceitou apenas pelo dinheiro, ele aceitou porque viu alguém disposto a apostar alto. Ele disse a Zanker: eu farei a palestra se você garantir uma audiência de 10 mil pessoas. Zanker nunca tinha reunido mais de algumas centenas. Ele disse sim, mesmo assim. O resultado? O evento foi um sucesso estrondoso. A empresa de Zanker cresceu de 5 milhões para mais de 100 milhões de dólares em faturamento anual pouco tempo depois. A lição inaugural aqui é clara: se você vai pensar de qualquer maneira, pense grande. O esforço para fechar um negócio de 10 mil dólares é muitas vezes o mesmo para fechar um de 1 milhão. Mas o retorno e a satisfação são incomparavelmente maiores. Mas como se sustenta esse pensamento grande? A base de tudo, o combustível que impede o motor de fundir quando a pressão sobe, é a paixão. Parece clichê, eu sei, todos dizem siga sua paixão. Mas a perspectiva aqui é mais pragmática. Você precisa de paixão porque o mundo dos negócios é brutal. É um lugar difícil, cheio de gente querendo te derrubar. Se você não amar profundamente o que faz, você vai desistir na primeira, na segunda ou na terceira dificuldade. Trump ilustra isso falando sobre seu pai, Fred Trump, que construía casas no Brooklyn e no Queens. Ele amava o cheiro de serragem, amava a negociação com empreiteiros, amava cada tijolo. Donald absorveu isso, mas aplicou em uma escala diferente, em Manhattan. Ele não faz o que faz apenas pelo dinheiro, ele faz porque é viciado na arte da negociação e na criação de edifícios que mudam o horizonte. Há uma história fascinante sobre William Levitt, o homem que revolucionou a construção de subúrbios americanos. Levitt era o rei do mundo, mas vendeu sua empresa por uma fortuna em ações. Ele perdeu o controle, perdeu a paixão, aposentou-se e começou a viver uma vida de lazer. O resultado? Ele perdeu sua fortuna, tentou voltar tarde demais e morreu sem o brilho que tinha. A lição é que a aposentadoria é a morte para quem tem o espírito de pensar grande. A paixão é o que te mantém no jogo, e se você perder esse fogo, você perde a sua vantagem competitiva. Se você está num emprego que odeia apenas pelo salário, você está, na verdade, cavando sua própria cova financeira e emocional. Porque nunca terá a energia necessária para superar os obstáculos gigantescos que separam o medíocre do extraordinário. Agora,
vamos falar sobre algo que muitas vezes é ignorado nos cursos de MBA, os instintos. Em um mundo obcecado por dados, planilhas e análises de risco, a intuição é frequentemente descartada como algo místico ou não confiável. No entanto, neste livro, o instinto é elevado à categoria de superpoder. O instinto nada mais é do que a soma de todas as suas experiências passadas, processadas pelo seu subconsciente numa velocidade que a sua mente consciente não consegue acompanhar. Trump conta a história de quando comprou o edifício número 40 de Wall Street. Era um prédio magnífico, mas estava em uma situação complicada, no meio de uma recessão imobiliária. Todos os especialistas, advogados e consultores diziam para ele não tocar naquilo. Diziam que o centro da cidade estava morto, que o prédio era um elefante branco. Mas ele sentiu algo. Ele conhecia a localização, conhecia a qualidade da construção. Ele comprou o prédio por $1 milhão, um valor irrisório para um arranha-céu em Nova York, e depois renegociou contratos e renovou o local. Hoje, o prédio vale centenas de milhões. Se ele tivesse ouvido a lógica fria dos analistas de mercado da época, teria perdido um dos maiores negócios de sua vida. Isso nos ensina que você deve fazer sua lição de casa, deve estudar os números, sim, mas no momento final da decisão. Você precisa ouvir aquela voz interior. Se algo não cheira bem, provavelmente não é bom, mesmo que os números digam o contrário. E se algo parece uma oportunidade de ouro, mesmo que todos digam que é loucura, talvez seja a hora de agir. O instinto é o que separa os líderes dos seguidores. E falando em agir, isso nos leva a um conceito muito mal compreendido: a sorte. Existe sorte? Claro. Algumas pessoas nascem com mais privilégios, outras ganham na loteria genética ou financeira. Mas a sorte nos negócios é algo que se cria. Há uma citação famosa do jogador de golfe Gary Player que resume perfeitamente este ponto. Quando lhe disseram que ele teve sorte numa tacada incrível, ele respondeu: "É engraçado, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho." A sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Trump relembra os anos 90, quando devia bilhões. Ele não ficou em casa chorando. Ele ia a reuniões com banqueiros que o odiavam. Ele continuava aparecendo, continuava negociando, continuava empurrando a pedra morro acima. Numa noite chuvosa e miserável, ele foi a um evento de caridade que não queria ir. Estava cansado, estressado. Mas foi. E lá, sentou-se ao lado de um banqueiro que era um dos seus maiores credores, um homem que estava dificultando sua vida. A conversa fluiu, eles encontraram um terreno comum, e aquela noite foi o ponto de virada para renegociar uma dívida massiva. Se ele tivesse ficado em casa, com pena de si mesmo, essa sorte nunca teria acontecido. Portanto, criar sua própria sorte significa estar em movimento constante. Significa colocar-se em situações onde coisas boas podem acontecer. A inércia é o inimigo da sorte. Mas a vida não é feita apenas de oportunidades e apertos de mão. Ela também é feita de conflitos. E aqui entramos num dos territórios mais polêmicos, ao mesmo tempo, mais honestos do livro, a vingança. A maioria dos livros de autoajuda e negócios dirá para você dar a outra face, seguir em frente ou não guardar rancor. A filosofia de pense grande e arrebente, no entanto, é visceralmente oposta. A regra é clara: se alguém te atacar, ataque de volta com mais força. Se alguém tentar te prejudicar intencionalmente, não deixe barato. Por quê? Porque, segundo os autores, o mundo é um lugar difícil e existem predadores. Se você se mostra fraco ou passivo diante de um ataque, você se torna um alvo fácil para todos os outros. Trump conta a história de uma mulher que ele ajudou imensamente. Ela era uma funcionária do governo, ganhava pouco, e ele viu potencial nela. Ele a contratou, deu-lhe poder, status e ela ganhou muito dinheiro trabalhando para a organização Trump. Anos depois, quando Trump estava passando por sua crise financeira, ele precisou de um favor simples dela, algo que não lhe custaria nada. Apenas uma ligação para uma conexão que ela tinha. Ela recusou friamente, dizendo que não queria se envolver. Ele ficou chocado com a deslealdade. Anos mais tarde,
quando ela própria caiu em desgraça e perdeu tudo, tentou entrar em contato com ele. Ele não apenas não ajudou, como sentiu que a justiça havia sido feita. A lição aqui não é ser uma pessoa ruim ou vingativa por prazer, mas sim exigir lealdade e respeito. Se você permite que as pessoas o tratem mal sem consequências, você perde o respeito, não só dos outros, mas o seu próprio. Nos negócios, a reputação de ser alguém com quem não se deve brincar é um ativo valioso. É um escudo. Essa dureza necessária nos leva a outro ponto fundamental, a proteção do que é seu. E não estamos falando apenas de patentes ou segredos comerciais, mas de algo muito mais pessoal, acordos pré-nupciais. Para muitos, isso mata o romance. Para quem pensa grande, isso é apenas bom senso. O livro argumenta que o amor pode ser cego. Mas o divórcio é uma experiência oftalmológica completa, ele abre seus olhos da maneira mais dolorosa possível. Trump viu amigos perderem impérios inteiros porque estavam apaixonados demais para assinar um papel. Ele compara o casamento a um contrato de negócios muito sério, o que, legalmente, é. Você não entraria numa fusão corporativa sem cláusulas de saída. Então por que entraria num contrato que envolve metade do seu patrimônio sem proteção? Há histórias de empresários brilhantes que se transformaram em tolos completos diante de um par de pernas bonitas ou de um sorriso encantador. Apenas para serem depenados anos depois. O conselho é duro, mas realista: proteja-se. Se a pessoa te ama de verdade, ela vai entender que você precisa proteger o império que construiu ou vai construir. É melhor ter uma conversa difícil antes do casamento do que uma guerra nuclear durante o divórcio. E falando em guerra, o campo de batalha mais importante é, sem dúvida, a sua própria mente. Manter o foco é o desafio diário. É muito fácil se distrair quando as coisas vão mal, mas é ainda mais perigoso se distrair quando as coisas vão bem. O sucesso traz complacência. Trump admite que seus problemas nos anos 90 começaram porque ele ficou complacente no final dos anos 80. Ele acreditou nas manchetes que diziam que ele tinha o toque de Midas. Ele parou de verificar os detalhes, parou de ser paranoico, no bom sentido. E o mercado o puniu por isso. Há uma história sobre um jogador de golfe talentoso que perdeu seu foco por causa de problemas em seu relacionamento. Ele deixou que a vida pessoal invadisse sua vida profissional de tal maneira que passou de campeão a perdedor em tempo recorde. Para pensar grande e arrebentar, você precisa compartimentalizar. Você precisa ter a disciplina de um monge e a ferocidade de um tigre. Você não pode deixar que a crítica negativa o paralise. Na verdade, a crítica é muitas vezes um sinal de que você está fazendo algo notável. Ninguém chuta cachorro morto. Se estão falando de você, é porque você é relevante. Aprenda a usar a energia negativa dos seus inimigos como combustível para o seu sucesso. Além do foco, há a questão do momento ou impulso, momentum. É como uma onda gigante. É muito difícil criar esse impulso no início. Você empurra e nada acontece. Mas quando a roda começa a girar, quando você começa a ter pequenas vitórias, você precisa capitalizar sobre isso. Não pare para descansar. Dobre a aposta. Quando o programa O Aprendiz se tornou um sucesso número 1, Trump não disse ok, isso é legal, vou tirar férias. Ele usou essa fama renovada para alavancar seus negócios imobiliários, para lançar livros, para vender gravatas, para fortalecer sua marca globalmente. Ele espremeu cada gota de oportunidade daquele momento. Muitos empreendedores cometem o erro de relaxar na primeira vitória. O pensamento grande exige que você veja a primeira vitória apenas como um degrau para a próxima, que deve ser ainda maior. É uma escalada contínua. Nunca se satisfaça. A satisfação é o início do fim. E, conectando tudo isso, está a atitude. Você precisa ver a si mesmo como um vencedor antes que qualquer outra pessoa veja. Você precisa projetar confiança, mesmo quando está com medo. Bill Zanker conta como, antes de ter dinheiro, ele andava com uma nota de $5,000 no bolso, todo o dinheiro que ele tinha, apenas para se sentir rico. Para se sentir capaz de entrar em qualquer sala e negociar de igual para igual.
Essa postura de poder muda a química do seu cérebro e a maneira como as pessoas reagem a você. As pessoas querem seguir quem sabe para onde está indo. Se você transmite dúvida, as pessoas vão duvidar de você. Se você transmite certeza, as pessoas vão abrir caminho para você passar. É a lei da atração em ação, mas não de uma forma mística, e sim prática. O mundo trata você da maneira como você ensina o mundo a tratá-lo. Para encerrar nossa imersão nestes conceitos transformadores, é crucial lembrar que Pense Grande e Arrebente não é um manual para ser uma pessoa boazinha. É um manual para ser eficaz em um mundo competitivo. Ele nos desafia a abandonar a mediocridade e a zona de conforto. Ele nos diz que é ok querer mais, é ok ser ambicioso, e é ok lutar com unhas e dentes pelo que acreditamos ser nosso por direito. As lições finais são claras. Primeiro, a paixão é inegociável. Sem ela, você não aguenta a pressão. Segundo, confie no seu instinto, ele é o seu supercomputador interno. Terceiro, não espere pela sorte, trabalhe tanto que a sorte não tem escolha a não ser te encontrar. Quarto, não seja uma vítima. Se te baterem, bata de volta e garanta que eles nunca mais queiram tentar de novo. Quinto, proteja seus ativos, seja com contratos, seja com vigilância constante. E, finalmente, nunca, jamais, pense pequeno. O tamanho do seu pensamento determina o tamanho da sua vida. Então, ao desligar este podcast hoje, pergunte a si mesmo: onde estou sendo pequeno? Onde estou aceitando menos do que mereço? Onde estou deixando medo ditar minhas ações? Identifique essas áreas e aplique a atitude que és. O mundo está cheio de pessoas pensando pequeno, competindo por migalhas. Há muito menos competição no topo, onde os pensamentos são gigantescos. É lá que você deve estar. Vá em frente, pense grande e arrebente.